Fim de um tabu de 29 anos, Botafogo vence o Juventude. Mas o que essa vitória tem para nos ensinar? Eu vou falar sobre isso, obviamente, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. A gente vai falar, obviamente, de tudo que aconteceu ontem em Caxias do Sul, a gente vai falar da vitória do Botafogo, porém, mais importante do que isso, eu quero dar um apanhado geral dos últimos jogos do Botafogo para entender o que o Botafogo pode tirar de lição, o que David Ancelotti pode tirar de lição dessa vitória do Botafogo e o que a gente pode projetar, principalmente para o confronto da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama. Porém, antes da gente começar a conversar, eu quero pedir para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal e acione o sininho também para vocês receberem as notificações de conteúdos novos. Conteúdos novos como esse aqui, que o pessoal que é membro do canal já recebeu e você ainda não recebeu. Portanto, seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você escutou. R$ 4,99 por mês, um cafezinho, gente, por mês você se torna membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo e recebe em primeira mão esse tipo de conteúdo aqui, que o pessoal que é membro já assistiu e você ainda não assistiu. Se você também quiser colaborar com o canal, você pode enviar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de pix. Manda para lá uma mensagem, coloca lá também sua dúvida, sua pergunta, seu questionamento, sua crítica, o que você quiser. E eu faço questão, obviamente, de ler aqui quando eu estiver gravando o vídeo, então quando a gente estiver ao vivo também, beleza? O Botafogo venceu o Juventude por 3-1, um jogo muito interessante em que a gente não fez uma boa partida, todo mundo sabe, quem assistiu o jogo sabe disso, e como é de meio que regra, né, meio que uma praxe quando a gente joga em Caxias do Sul, aliás, não somente Botafogo, os cariocas, é meio que uma praxe, né, os cariocas sempre penam quando jogam em Caxias do Sul, né, contra o Juventude, a gente sempre tem muita dificuldade lá, e o Botafogo não vencia desde 1996, é isso mesmo que vocês ouviram, a gente não vencia o Juventude em Caxias do Sul desde 1996, 29 anos de um tabu extremamente incômodo. Eu sei, todo mundo fala, né, 29 anos, parece que a gente joga todo ano em Caxias do Sul. Não, teve um momento que o Juventude teve rebaixado para a segunda divisão, teve um momento que o Botafogo também esteve. Então, assim, nem sempre a gente enfrenta, né? Obviamente, não são 29 anos de confronto, mas, né, que é incômodo, que é um tabu realmente muito incômodo, Vocês provavelmente já viram, né, todas as lives, né, pós-jogo, né, live do setor visitante, meu querido amigo Depp, Fala Fogão, TF, Fogão Net, a galera toda, Fabiano Bandeira, a galera toda fazendo as suas análises, né, com relação à vitória do Botafogo em Caxias do Sul. Porém, o que eu quero fazer aqui é um apanhado, né, dos últimos 4 jogos do Botafogo. E aí eu quero fazer aquela brincadeira que eu costumo dizer para vocês. Quando a gente dá o zoom, né, a gente vê aquela coisa ali no micro, o jogo em si. Quando a gente faz aquele zoom out, né, a gente consegue ver uma figura maior, na verdade, sendo pintada, sendo desenvolvida. E é isso que eu quero fazer com vocês. Por quê? Porque a gente entende, né? Todo mundo entende que futebol é geralmente um processo, né? Tanto que a gente tinha aquela famosa frase, confia no processo, enfim. E aí quando a gente para analisar o Botafogo dos últimos jogos, pelo menos dos últimos 4 jogos, né? A gente tem, na verdade, uma variação muito grande, né, principalmente de conceitos sendo aplicados, e assim, de certa forma, o Ancelotti trabalhando no Botafogo de uma maneira bem errática, né? E quando eu falo errática, gente, não tem a ver com errar. Errático significa você vagar, né? Você não ter necessariamente um destino fixo em que você está caminhando firmemente, né, para esse. Na verdade, o que eu percebo que o Ancelotti tem feito no Botafogo tem muito a ver com a falta de conhecimento dele do elenco Botafogo, por mais que ele esteja aqui há 1 mês e meio, né? A gente falar, já deu para conhecer o elenco, deu para conhecer os jogadores no dia a dia, tal, mas você não conhece ainda o potencial, né, total que esses jogadores têm de te entregar. E também uma falta de conhecimento dos adversários e dos campeonatos que você está jogando. A eliminação do Botafogo da Libertadores é uma clara falta de conhecimento
da comissão técnica do Botafogo, uma falta de familiaridade da comissão técnica do Botafogo com o torneio, e isso inclui, né, o campo que você está jogando, isso inclui o tipo de arbitragem que você vai enfrentar, isso inclui a maneira como os times, né, que estão acostumados a jogar uma Copa Libertadores se comportam, e também o fato de você jogar numa altitude, o que isso implica, e tudo mais. E também tem a ver com o fato de o Ancelotti não ser um técnico experiente, ele está fazendo o primeiro trabalho dele na vida como técnico. Então, todos esses fatores, né, reunidos, eles dão para a gente mais ou menos, se a gente pegar o recorte dos últimos 4 jogos do Botafogo, eles dão para a gente mais ou menos uma noção bem ampla e bem acurada daquilo que a gente tem visto em campo ultimamente, tá? Eu quero começar pelo primeiro jogo do Botafogo contra a LDU, aqui no estádio Newton Santos, que a gente venceu por apenas 1-0. E sobre esse jogo, eu já fiz alguns vídeos, né, falando sobre as melhores escolhas que deveriam ter sido feitas e não foram feitas, que a falta de entendimento do adversário e a falta de entendimento daquilo que você tem na sua mão também contribuíram para que o resultado do Botafogo tivesse sido frustrante, né, de alguma forma, porque mesmo que a gente tenha vencido o jogo por 1-0, eu estava no estádio, a gente percebeu no rosto, no semblante do torcedor, muita preocupação, até porque o torcedor está mais acostumado com a Libertadores do que a comissão técnica. E a gente sabia que o 1-0 ali não era o resultado ideal, a gente tinha que ter feito uma vantagem maior, a gente tinha todas as condições para ter feito uma oportunidade maior, e o sabor que ficou, né, na boca de todo mundo é que a gente havia desperdiçado uma grande chance de conseguir encaminhar a classificação. E eu apontei naquele momento ali o porquê, né, na minha visão, o porquê do Botafogo não ter conseguido ser dominante, não ter conseguido vencer a LDU, porque a proposta da LDU foi muito simples, foi muito clara. E futebol, geralmente, é assim, você tenta maximizar, o técnico, por exemplo, ele tenta maximizar aquilo que você tem de melhor e minimizar aquilo que você tem de pior. E o Thiago Nunes foi muito mais competente do que o David Ancelotti, né? Porque ele potencializou aquilo que ele tem de melhor, que é a parte física do time dele. E o Botafogo, né, potencializou aquilo que tem de pior, que é a parte física do Botafogo também. E o Ancelotti demorou mais de 1 hora para perceber isso no primeiro jogo. Ele não tinha percebido durante 60 minutos que a LDU tinha avançado as suas linhas e que o Botafogo não conseguia sair de lá de trás, tinha uma imensa dificuldade de sair com a bola dominada lá de trás, ou seja, o setor de construção do Botafogo estava comprometido, e quando a gente tinha as alternativas de sair com bolas longas, os jogadores da frente, por serem muito fracos fisicamente, estou falando obviamente aqui de Savarino, Montoro e Arthur, não conseguiam disputar sequer bola contra os seus adversários, sendo que o Botafogo foi pressionado contra o seu campo. Por que eu falo 1 hora? Né? Por que eu falo que o Ancelotti levou mais ou menos 1 hora para perceber isso? Porque a partir do minuto 60 do jogo, ele começa a fazer as alterações e ele começa a colocar jogadores com mais imposição física. E a partir daí, o Botafogo consegue ficar um pouco mais com a bola e consegue, quando precisava desafogar, porque a LDU não mudou a sua estratégia de jogo, continuou avançando sobre as linhas do Botafogo, sobre a linha de defesa do Botafogo. Quando o Botafogo conseguia sair tanto com a bola ligada, né, para o ataque, quanto sair com uma bola mais rápida, tentando de repente um contra-ataque, acionando os jogadores de lado, como foi o caso do Matheus Martins, que contra a LDU entrou bem, aí sim a gente conseguiu ver mais jogo. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, que vocês estão vendo na tela, isso aqui é o gráfico do primeiro jogo do Botafogo contra a LDU, vocês estão vendo que existe um amplo domínio da LDU, né, nessa parte aí que vocês estão vendo, isso aí representa as ações, né, de cada time durante o jogo. E vocês percebem que o Botafogo passa a ter muito mais controle do jogo apenas a partir do momento que a gente tem as alterações. Aí vem a entrevista coletiva, né, na zona mista do Ancelotti, e um fato que me preocupou demais, quando ele fala que ele não teve tempo de estudar suficientemente o adversário. Gente, isso é muito grave, né? Muito grave, repito, isso é muito, mas muito grave mesmo.
Libertadores da América tinha que ter sido prioridade na vida do Ancelotti. Ele tinha que ter parado tudo, tinha que ter dormido 3 horas por noite. É para isso que ele é muito bem pago, para ser técnico do Botafogo. A sua comissão técnica, idem, deveria ter estudado, deveria ter entregue para ele todos os relatórios com as possibilidades que a LDU teria para complicar a vida do Botafogo. É para isso que existe uma comissão técnica. E isso não foi feito. Isso foi extremamente preocupante, porque isso mostra um problema estrutural da comissão técnica do Botafogo e mais, mostra um problema estrutural do Botafogo, né, de não ter um diretor de futebol que cobrasse que isso fosse feito da sua comissão técnica. E aí o Botafogo né, sai com esse 1-0, né, do estádio Newton Santos, sabendo que deveria ter feito mais. O seu técnico não entendeu a proposta do adversário, foi surpreendido em pleno estádio Newton Santos, lotado, com uma festa maravilhosa. Foi surpreendido pelo adversário, e aí, né, quando ele admite que deveria ter estudado mais e não estudou, eu logo pensei, beleza, aprendeu com erro, né? O que ele vai fazer? Vai se debruçar sobre o adversário, vai se debruçar sobre a LDU, vai preparar uma estratégia diferente, né, para enfrentar a LDU agora na altitude, e a gente de repente vai ter uma chance de conseguir superar o adversário lá na altitude. E o primeiro sinal foi dado no jogo contra o Palmeiras logo no fim de semana seguinte, em que o Botafogo é derrotado no estádio Newton Santos. O Botafogo entra contra o Palmeiras sem Arthur, sem Savarino e sem Montoro. O Botafogo entra contra o Palmeiras com uma proposta diferente, com uma proposta de pressionar o Palmeiras contra a sua defesa, contra a sua área, e essa proposta no primeiro tempo funciona muito bem. O Botafogo consegue gerar chances de gol, embora tenha sido extremamente ineficiente, incompetente de colocar a bola para dentro do gol. O Joaquim Correia, por exemplo, perde aquele gol ridículo na frente do Everton, e o Botafogo é penalizado justamente num lance em que o jogador, né, do Palmeiras, o Felipe Anderson, sai na cara do John, né, numa situação muito parecida com aquela do Joaquim Correia, porém, ali ele foi muito eficiente, foi muito competente, consegue fazer o seu gol. Depois, no segundo tempo, com as alterações que o Ancelotti começou a fazer, o Palmeiras começou a controlar mais o jogo, controlar no sentido de não sair para atacar o Botafogo, não representar muito perigo para o Botafogo, mas controlar o jogo no sentido de ter menos bola, né, em jogo, com faltas, jogadores fazendo cera, tudo aquilo que é comum no futebol, que a gente está cansado de ver, e que é muito comum aqui no futebol sul-americano, o qual o David Ancelotti não está tão familiarizado assim, tá? E aí vem o jogo da quarta-feira, o fatídico jogo da quarta-feira contra a LDU, em que a gente é eliminado. Para minha surpresa, né, a lição que deveria ter sido aprendida aqui no Brasil não foi aprendida. Ele entra, né, no jogo com a LDU para jogar na altitude de Quito, com o único jogador que a gente tinha de mais imposição física no jogo do Brasil, ele saca. E ele conseguiu a proeza de entrar com o Savarino como um falso 9, com um time que era mais fraco ainda fisicamente do que o time que ele havia jogado aqui no Brasil. Não deu outra. Primeiro tempo é isso aqui que vocês estão vendo na tela, um verdadeiro massacre da LDU. A sensação que eu tinha vendo os dois jogos, tanto do Brasil quanto o jogo em Quito, é que a gente estava jogando contra o PSG, que a gente jogou contra o PSG 2 vezes. E, gente, era LDU, né? E por que isso se deu? Mais uma vez, uma falta de leitura, né? Ou uma leitura extremamente equivocada daquilo que você deveria ter feito, né? Deveria ter apostado muito mais em força física, porque o seu adversário estava confiando justamente na imposição física. E mesmo jogando na altitude, e aí fica uma lição também para a comissão técnica do David Ancelotti, que não está acostumado a jogar na altitude, fica mais uma outra lição. E fica uma lição também para torcedores que pediram, por exemplo, os 3 volantes. Claramente, os 3 volantes não funcionaram. Claramente, o improviso não funcionou. O improviso não funcionou nem com o Savarino como falso 9, nem com o Natan como falso 9 no jogo contra o Palmeiras, e nem com os 3 volantes na altitude, achando que a gente iria povoar o meio de campo. Eu tenho horror a essa expressão, povoar o meio de campo,
isso é uma expressão genérica muito utilizada pelos comentaristas generalistas, né, dos grandes veículos de comunicação, e que não significa nada, mas que incute na cabeça das pessoas que povoar o meio de campo é encher de cabeça de área, encher de volante, não dá espaço para ninguém jogar e você trava o jogo. Não é assim que funciona. Porque hoje em dia existem muitas outras maneiras de se achar os caminhos dentro de campo e que não necessariamente passam pelo meio de campo. Às vezes você consegue um jogo mais direto, às vezes você consegue um jogo mais pelos lados. E no caso do Botafogo, o que aconteceu foi que quando você joga com 3 volantes, nenhum dos 3 volantes ali, principalmente porque isso você não tem tempo de treinar, você não tem tempo de ensaiar esse tipo de coisa. São muito poucos treinos que você tem à sua disposição. Para você jogar com 3 volantes, você tinha que jogar com uma outra proposta completamente diferente para os seus homens de frente. A gente não tinha, por exemplo, os escapes e os jogadores, os 3 volantes, por mais que a gente fale assim, mas o Danilo está acostumado a jogar como 10. Não, ele não está acostumado a jogar como 10. Ele já foi utilizado em pouquíssimas ocasiões, jogando um pouco mais adiantado, e na nossa cabeça a gente acha que dá para improvisar, principalmente num jogo tão importante, e colocar um jogador como Danilo naquela função. O fato é que não funcionou, obviamente que não tinha como funcionar, porque a tendência de quando você tem 3 volantes é de eles jogarem sempre naquela posição, naquela área de campo, naquela faixa de campo, onde eles estão mais habituados, onde eles se sentem mais confortáveis, e principalmente no momento que você está com a confiança tão baixa. Eles vão tentar fazer o básico, vão tentar errar cada vez menos, e aí vão ser muito mais burocráticos. Vocês, analisando mais uma vez aqui o gráfico, estou mostrando mais uma vez o gráfico, quando que o Botafogo passou a jogar? O Botafogo passa a jogar a partir do momento que a gente muda a estratégia, entra Arthur Cabral, entra os jogadores mais fortes, e aí o Botafogo começa a se impor fisicamente, ocorre a expulsão do jogador da LDU, e aí sim o Botafogo passa a jogar futebol, porque teve não somente um homem a mais, mas também teve jogadores de mais imposição física. Será que o David Ancelotti não sabe disso? Será que o David Ancelotti não percebe que sem imposição física em 2025 você não consegue jogar futebol? Ele sabe, tanto ele sabe que ele pediu a contratação do Cris Ramos. Cris Ramos que nos salvou, digamos assim, contra o Juventude. Fez a sua estreia no jogo contra o Juventude, fazendo 2 gols. E o David Ancelotti sabe, tanto sabe disso, que a escalação contra o Juventude já teve, inclusive, um pouco mais desse direcionamento. Do fato de que, primeiro, você tem uma equipe muito cansada pela maratona de jogos, isso é fato, tá? Mas agrega-se a isso também o fato, na minha opinião, e aqui é só uma especulação, porque eu não sou especialista da área e também não estou vivendo o dia a dia lá dentro do Botafogo, não posso afirmar o que eu vou dizer aqui, o que eu vou especular aqui. Me parece que todo mundo está enfrentando uma maratona física, dos times que estão enfrentando uma maratona física, o Botafogo parece ser o time que demonstra maior fragilidade. É assustador como o Botafogo deixou de correr em campo, ou tem deixado de correr em campo, aquilo que a gente viu o Botafogo correndo há mais ou menos uns 6, 7 jogos atrás. Aquela marcação-pressão lá em cima. Aliás, a gente viu isso contra o Palmeiras, né? Porque os jogadores que foram utilizados contra o Palmeiras não eram jogadores que vinham com uma minutagem tão grande, então eles tinham mais pernas, digamos assim, para conseguir pressionar o Palmeiras no seu campo de ataque. E a gente tem visto, a gente tem percebido que o Botafogo não tem conseguido fazer essa pressão mais alta, a não ser quando a gente consegue colocar jogadores com menos minutagem. Ontem a gente teve o Jefinho em campo durante um bom tempo do jogo, porém o Jefinho não é uma característica dele, nunca foi um jogador que tenha, digamos assim, uma propensão a marcar mais forte, a correr atrás de lateral, a correr atrás de volante. Não é um jogador que tenha muito essas características. Então, a gente viu o Arthur Cabral, mais uma vez, extremamente sobrecarregado. O Montoro até tenta, né? Mas não tem como você ter apenas Montoro e Arthur Cabral correndo atrás dos jogadores, quando o Jefinho é um jogador que não tem muito essa característica, e o tal do Joaquim Correia, o Tuco Correia, estava numa tiriça contra o Juventude, porque assim, foi constrangedor ver o Joaquim Correia ontem em campo contra o Juventude, e principalmente pela falta de movimentação dele, a falta de entrega que ele tem.
a equipe como se ele estivesse jogando um simples amistoso, um casados contra solteiros, e assim, é uma questão de atitude, na minha opinião. É simplesmente uma questão de atitude. Por quê? Ele é técnico, ele é muito técnico. Ele consegue proteger bem a bola? Consegue. Por quê? Porque ele é muito forte fisicamente, jogador de muita imposição física também. Como que esse cara não consegue disputar a bola? Como que esse cara não consegue se apresentar em vários pontos do campo para fazer um desafogo, digamos assim, para a nossa defesa, principalmente no setor de construção, quando a gente percebe que o time está extremamente lento para sair de lá de trás, está difícil sair de lá de trás. Marlon Freitas, por exemplo, com uma dificuldade imensa de conseguir produzir jogo, de conseguir sair de lá de trás com um pouco mais de velocidade. Você vê que ele toca na bola 3, 4 vezes, ele não sabe, aí volta para a zagueira, quantidade de. Dá uma olhada só nesse mapa aqui que eu vou colocar na tela, dá só uma olhada aqui, porque isso aqui é o mapa de ações de bola do Botafogo. E vou até comparar esse mapa aqui com esses outros aqui, ó. Isso aqui é mapa de ação de bola do Botafogo dos outros jogos, né? Onde você vê, por exemplo, uma tendência do Botafogo de jogar muito mais pelos lados, né? E olha isso aqui, gente. A gente está olhando, por exemplo, esse mapa de ações do Botafogo aqui com uma extrema concentração no nosso campo de defesa. Isso tudo aqui porque o nosso setor de construção, né? E aí, quando eu falo setor de construção, estou falando de zagueiros, estou falando dos 2 volantes, estou falando também, em algum nível, dos meias que precisam se apresentar para facilitar, para desafogar, digamos assim, esses jogadores lá de trás da construção, não se apresentando. Você vê que a concentração aqui na defesa mostra o quanto que o Botafogo ficou tocando bola de zagueiro para zagueiro, ficou tocando bola de lateral para zagueiro, volta para lateral, volta para volante, volta para zagueiro, volta para goleiro. E assim, parecia que era proibido o Botafogo sair tocando para frente. E aí a quantidade de passes que o Botafogo toca para trás é gigantesca. Quando o Botafogo tentava sair com toques progressivos, ou seja, toques para frente, perdia a bola. Não conseguia reter a bola e perdia, na verdade, em duelos também. E eu estava meio que entendendo o seguinte, pô, mais uma vez o Botafogo vai ser engolido fisicamente, dessa vez pelo Juventude. E o retrato do primeiro tempo, né, foi basicamente esse. E o Arthur Cabral, né, conseguiu um pênalti para o Botafogo, foi pênalti, obviamente que foi, mas você vê, por exemplo, o entendimento dele ali no momento de esperar, saber que haveria o contato, que o zagueiro faria o contato físico, e a gente consegue um pênalti cobrado pelo Alex Telles, e a gente vai para o intervalo com esse 1-1. Dessa vez, o Ancelotti não espera 60 minutos para mexer no time. Ele mexe mais rápido, ele coloca sangue novo, ele coloca jogadores com mais disposição, digamos assim, para correr, né? Ele mexe no meio de campo, ele tira o Newton, que já estava amarelado, e coloca o Danilo, e aí o Danilo consegue dar muito mais velocidade para o Botafogo sair. O Botafogo fica comprometido, sim, na questão da marcação com o Danilo. Acho que o Danilo hoje, Danilo e Marlon, vão precisar de uma sintonia muito fina se eles quiserem continuar jogando juntos, mas o Danilo dá muito para o Botafogo essa saída mais rápida, coisa que o Marlon não vinha conseguindo fazer. E aí o Botafogo começa a se impor no jogo mais contra o Juventude, e aí a gente consegue começar a ameaçar cada vez mais o Juventude. Mas a coisa muda mesmo de vez a partir do momento que o Tuco é substituído e a gente tem a entrada do Cris Ramos, né, na equipe, fazendo a sua estreia. E fica aqui, né, um detalhe, né, que eu acho que é muito importante. O Botafogo não jogou com 2 centroavantes em nenhum momento sob o comando do David Ancelotti, embora ele tivesse o Mastriani no banco. Ele chegou em determinados momentos que ele optou por jogar sem centroavante nenhum, jogar com falso noves, e esses falsos noves foram o Natan Fernandes e o Savarino, né? Ele fez o teste com o Natan Fernandes, né, como se fosse um teste para dar o padrão tático para a equipe, e depois ele executou com o Savarino. Na minha opinião, não funcionou. Na minha opinião, foi uma ideia assim, até esdrúxula e no momento completamente inadequado, e que nos custou uma classificação e os 3 pontos contra o Palmeiras. E a partir do momento que ele entra com 2 centroavantes, com muito mais imposição física, percebam como o Juventude não conseguiu fazer mais nada durante o jogo. Por quê? Porque ele deu para o Juventude aquilo que a LDU nos deu nos 2 jogos na Libertadores. Dor de cabeça para o setor de construção.
o Juventude passou a ter muito mais dificuldade para sair lá de trás com a bola construída. Os jogadores de construção do Juventude não tiveram mais espaço e aquele tempo todo para pensar, e aí o Botafogo conseguiu ficar mais com a bola e ser muito mais letal também no contra-ataque, porque a entrada do Santi foi muito importante. O Santi, né, vamos ser muito justos aqui, Santi fez um excelente primeiro tempo contra o Palmeiras, foi o melhor em campo no primeiro tempo contra o Palmeiras, e realmente ele cai demais no segundo tempo, e aí ele sai vaiado pela torcida, que já tem aquele ranço, né, contra ele. E mais uma vez o Santi entra no jogo e faz uma grande diferença, dando pra gente a possibilidade de uma ligação mais rápida com o ataque, de uma transição mais rápida com o ataque, e também, né, sendo premiado assim com a sua assistência, né, pro gol do Cris Ramos, né? O Santi, por exemplo, que não entrou em campo contra a LDU em nenhum momento, né? E outros jogadores tiveram chance, e o Santi não teve chance nenhuma contra a LDU. Poderia, talvez, ter sido considerado, né? Mas eu quero focar na entrada do Cris Ramos e o fato do Botafogo poder jogar, de repente, com 2 centroavantes, e isso não é impeditivo. Em algum momento, a gente já viu duplas de ataque do Botafogo, né, com jogadores, às vezes jogadores um pouco mais lentos, combinados com jogadores mais rápidos. A gente viu que o Cris Ramos, né, ele tem uma chegada no ataque rápida, né? O Botafogo teve, em algum momento, Tiquinho e Júnior Santos jogando juntos, Tiquinho e Igor Jesus e Júnior Santos. A gente já teve essas combinações, né? E nada impede de que a gente passe, mais uma vez, a ter esse tipo de combinação. O que não pode ter, a partir de agora, e eu espero que o David Ancelotti tenha definitivamente aprendido a lição, o que não pode acontecer é o Botafogo abrir mão de imposição física. Isso não pode acontecer. E fica um recado extremamente importante aqui para alguns jogadores do Botafogo, tá? Eu estou falando aqui especificamente no caso do Tuco, estou falando especificamente no caso do Savarino também. O futebol que esses dois caras estão jogando hoje, tá? Não condiz com aquilo que o Botafogo briga, não condiz com aquilo que o Botafogo quer e que o Botafogo precisa desesperadamente para o final do ano. Então, se esses dois jogadores não tiverem a fim de jogar bola, não tiverem a fim de demonstrar serviço, não tiverem a fim de correr atrás, né, da bola, de ralar a bunda mesmo, do jeito que tem que ralar, que é extremamente importante, então que eles não sejam mais utilizados, que eles sejam totalmente preteridos. E aí a gente vai com Montoro, a gente vai com Santi, né, a gente vai com o que tiver que ir. O outro jogador que eu quero me referir também é o Arthur. O Arthur não é uma questão de vontade. O Arthur nunca demonstra falta de vontade, mas o momento do Arthur é muito ruim. Então, por estar no momento muito ruim, a utilização do Arthur precisa ser mais, digamos assim, mais sensata. O Arthur é um jogador que ele precisa voltar a participar do jogo, porém não como titular. O fato de Savarino e Arthur não terem jogado contra o Juventude, não terem ganhado nenhum minuto contra o Juventude, me preocupa, porque as chances deles aparecerem como titulares contra o Vasco na quarta-feira, né, é grande, passa a ser grande. E isso me preocupa demais. O trio de meio de campo, né, idealizado pelo Ancelotti, na minha opinião, ele não pode mais acontecer. Não dá para o Botafogo jogar com Montoro, Savarino e Arthur. Não dá. Fisicamente, esse trio não se sustenta. E a gente vai enfrentar o Vasco, que tem uma fragilidade gigantesca na defesa, mas que no seu ataque tem jogadores que, se o Vasco resolver subir suas linhas, pode incomodar mais uma vez a defesa do Botafogo. Então, a lição, na minha opinião, que fica para o jogo contra o Vasco é se a defesa do Vasco está tão dilacerada, né? Ontem, inclusive, perderam até o Tietê, né? A defesa do Vasco está dilacerada. O Vasco está tendo que improvisar um volante como zagueiro, no caso, o Hugo Moura, né? Se eles estão tão dilacerados assim, tá? Por que não apostar na imposição física e de pressionar a saída de bola do Vasco? Inclusive, todas as vezes que a gente fez isso contra os times do Diniz, seja o Diniz jogando, sendo técnico do Fluminense ou sendo técnico do Vasco, o Botafogo sempre se deu muito bem. Por que não apostar na imposição física e complicar a defesa do Vasco, principalmente na sua saída de bola?
Tá cansado? Tá cansado. Então coloca aqueles jogadores que estejam em melhores condições físicas para pressionar a saída. O Botafogo precisa ser muito forte pressionando a saída de bola naquele mesmo sistema que a gente fez contra o Palmeiras na nossa derrota para o Palmeiras. Sair de São Januário com resultado positivo na quarta-feira é fundamental, principalmente levando em consideração todo o cenário que o Vasco vem de 2 derrotas consecutivas, 2 derrotas assim bem contundentes, né? Depois daquele 6-0, o Vasco caiu na realidade, foi amassado pelo Juventude. Ontem contra o Corinthians, uma derrota em casa, em São Januário. Então o momento do Vasco é muito ruim. E o Botafogo precisa saber tirar proveito disso, talvez de um possível nervosismo dos defensores do Vasco, né? O clima lá não tá bom, então apertar a marcação contra o Vasco vai ser fundamental e a gente não vai conseguir fazer isso com Montoro, Savarino e Arthur. Me desculpem, mas não vai. Então, qual seria a melhor escalação? Isso a gente ainda tem cerca de 2 dias para discutir. Por hora, a única coisa que eu gostaria de ver é o Botafogo entendendo que não dá para jogar como esse desenho, que essa caricatura aqui do cavalo, né? Lá atrás você tem uma defesa que, mesmo improvisada, ainda é uma defesa muito forte, ainda é uma defesa muito imponente, mas jogar com um ataque que não machuca ninguém, né? Que faz muito mal, na verdade, para a equipe, porque a gente não consegue desenvolver um jogo mais agressivo e não consegue incomodar os adversários, beleza? Bom, é isso. Por hora é isso. A gente venceu, a gente tem que se preparar para o confronto de quarta-feira. Tomara que a gente consiga, tomara que a nossa comissão técnica consiga entender que sem imposição física, né, não tem como jogar futebol nos dias de hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo, e que eles tomem as melhores decisões. Eu vou falar, obviamente, mais sobre isso na live, né, dessa terça-feira, às 9h07. Vou estar também hoje no setor visitante para a gente trocar essa ideia, beleza? O que é que eu quero pedir para vocês, então? Deixem seu like, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Considerem tornar-se membros do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 e você recebe em primeira mão esses conteúdos que eu estou fazendo aqui agora. E também, se você quiser apoiar o canal, pode mandar um pix para minha chave de pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.